Saúdo a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler aqui uma escritura em Daniel, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upazim. Somente este versículo. E eu quero ir aqui na mensagem do irmão Branda, que eu já tenho dado início, a escritura na parede, e eu quero pregar a segunda parte dessa mensagem. Já quero começar aqui bem adiante, porque isso aqui foi na Babilônia, que essa mão desceu, que escreveu Mene, Mene, Tekel, Upazim, que é foste pesado na balança e foste achado em falta. Então, eles estavam se divertindo lá, na cidade de Babilônia, e essa cidade, ela está no começo da Bíblia, está no meio, está no fim agora, como um mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então, está em forma de religião, distração mundana e tudo quanto não presta, como estava lá no Sinai, está aqui agora. Então, eles acham que estavam muito seguros lá, se distraindo e bebendo e fofoca, imoralidade, tudo que está no mundo hoje. Estava lá na cidade de Babilônia, e eles se achavam muito seguros. Não vou ler aqui mais como era tão segura essa cidade, parecia ser segura, mas Deus descobre o pecado. Quando Deus descobre do céu, Ele descobre o pecado. Vem a hora que Deus descobre o pecado. Vem a hora que finalmente Deus vem para julgar. Então, a Babilônia, eu vou ler aqui como está hoje. Eu já venho em outra mensagem, já preguei uma parte, mas é assim. É sempre uma partezinha da escritura, a partezinha, a dinâmica é grande para lhe fortificar, lhe fortalecer, te libertar e de se encher do conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, vamos lá, vamos aqui agora. Então, eles estavam nessa festa se distraindo lá, bebendo e tudo, como o povo está no mundo hoje, mas chegou a hora, chegou o fim, a destruição. E posso vê-los quando começaram a beber e a se divertir, no parágrafo 30, a escritura na parede. E posso vê-lo quando começram a beber e a se divertir muito. Imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram mesmo a música. E os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bêbados agarrando as mulheres, jogando-as para o alto, e beijando-as e sentando-as nas cadeiras, e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros. Viva! Jogam-se ali, se achando que estavam seguros. Ó Estados Unidos! O Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. Isso aí, irmão Bruno falando para os Estados Unidos, porque hoje é todas as nações. Está ali observando hoje à noite. Esse espírito está no mundo todo hoje, da Babilônia, que estava na Babilônia. E que divertimento eles deveriam estar tendo. E posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer muitas das coisas fantásticas que eles tinham. Todo o seu mau comportamento, e não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. Ó povo do mundo hoje, que estão brincando, que estão continuando no pecado e não estão dando atenção à palavra de Deus. O pecado, a morte está bem na frente. A morte está bem aí na frente.
Porque lá eles não pararam com o pecado, continuaram, não deram valor à palavra de Deus como não dão valor hoje. Mas o pecado, mas a morte encontrava-se à porta, e o rei não sabia que estava bem perto do fim já. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas, achavam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião, mais ou menos como um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno, assim como hoje, ou algum Henry Ford, apanhar ervilhas, soltar algum tipo de piada a respeito do pregador. É o que eles fazem hoje, a respeito do céu, a respeito dos pregadores. Eles contam piadas e eles pensam que isso aí, e eles um dia não vai ser julgado por isso aí, mas vão ser julgados por isso aí. Piada com os pregadores do Senhor, da palavra de Deus, contando piadas, colocando o céu, colocando piada com os filhos de Deus, com os pregadores. Mas Deus ainda observa do céu. Deus, ele observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. E eles estavam semeando mal, eles iam colher o mal. Tinha uma nação para se levantar, os medos de Persa, e invadir a Babilônia. Já vinha há muito tempo cavando desde longe para alterar, desviar o rio, para que eles entrassem pelo leito do rio e matassem aqueles que estavam na Babilônia, e matassem aquele rei Belsazar, que ficou com as pernas tremendo quando ele viu a mão escrita na parede, escrevendo na parede. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. E ora, eu posso ver este rei se levantar e disse: esperem só um minuto, garotas, vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador e tudo mais. Era o rei lá. Ele conta piada envolvendo para zombar dos pregadores de Deus, da palavra do Senhor. Mas você colhe o que semeia. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que planta. E ora, porque um dia vai ter um acerto de conta. Um dia vai ter um acerto de conta. E está muito perto. E ora, eu posso ver este rei levantar e disse: esperem só um minuto, garotas, vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador e tudo mais. E todas as decorações cintilantes voando, e as jovens dizendo: oba! Sim, acho que, garoto, gostaríamos de ouvir isso. Oba! Acho que gostaríamos de ouvir isso. A mesma coisa hoje. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje, pois isto não é nada mais que uma moderna Babilônia. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo, mas isso não desculpa o pecado. O profeta de Deus, Daniel, também estava na Babilônia. Como o irmão Branda também estava nos Estados Unidos, mas ele está falando que os Estados Unidos vai sofrer. Não é desculpa, porque o profeta veio dos Estados Unidos. Ele está falando aqui
contra a destruição do próprio Estados Unidos e cada nação debaixo do céu que recebe o mesmo espírito da Babilônia, ela vai sofrer o julgamento. Disse para uma moça uma vez: você é cristã? Ela disse: eu lhe dou a entender que sou americana. Eu disse: isso não quer dizer nada, de modo algum. Estou contente por ser americana, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo, nada. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados, que isso lhe seja assegurado. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvido. Eles tinham a mensagem, mas quiseram caçoar dela. Se isso não é os Estados Unidos modernos, não sei o que é. Eles têm o Evangelho, a verdade, mas eles têm a verdade, mas gostam de caçoar dela. Mesma coisa hoje. Assim eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. Isso é o que eles chamam roladores santos. Assim eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los e fazer uma boa brincadeira com isso. Deus não permite pecadores caçoarem de seu povo. Você pagará por isso algum dia. E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo, e eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. Levar os vasos do Senhor para a festa, para tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. E quando eles puseram o seu Hortel 92, o Babsky, fita azul, nele, para fazer uma brincadeira com ele, eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. Era o que ele estava fazendo na Babilônia. Por isso que o julgamento caiu sobre ela. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. E também esta nação, hoje à noite, ele estava falando dos Estados Unidos, ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, no batismo do Espírito Santo e nascer de novo. O irmão Branda teve em Washington, capital dos Estados Unidos, o mensageiro de Deus lá, profeta de Deus, pregando, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. E muitos ouviram, e saiu nos jornais. E Deus tirou foto com o irmão Branda, que está no Museu de Arte Religiosa, a coluna de fogo na cabeça do irmão Branda. E tudo isso dentro da América, dentro dos Estados Unidos, e na capital. E o irmão Branda disse que eles continuaram do mesmo jeito. Não respeitaram, não deram valor. Com exceção do grupo eleito de Deus, os poucos que foram predestinados e aceitaram. Os outros fizeram foi farra, mais imoralidade, mais farra, mais distração mundana, mais pecado, e não pararam. E o tempo está à mão para a destruição. Olhem, meu irmão, minha irmã, ainda que fossem religiosos, agora aquela festa ébria de rock and roll, eles eram religiosos, porque a Bíblia disse que eles louvavam os seus deuses. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda está errado. Isso mesmo, não é a sinceridade. Não é a sinceridade. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte.
Tem pessoas sinceramente erradas. É sincero, mas errado. Então há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. De modo que eles tinham uma grande igreja e uma religião que podiam servir e caçoaram das coisas santas de Deus. Eles caçoaram das coisas santas de Deus. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. Chamam as pessoas que procuram viver limpa e decente e direito, os chamam de antiquados, ou roladores santos, ou algum tipo de nome escandaloso, e chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando a operação de um espírito imundo. Deus desempenhando um dom, Ele chamando de espírito imundo, como um adivinho ou um demônio, quando é do Espírito Santo. Ou como você pode escapar do julgamento? O sangue do mártir clama contra o sangue do mártir clama contra isso. Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-las, porque está a mesma coisa, o sodomismo, está a mesma coisa aí. Então, se Deus não julgar, Ele terá que chamar Sodoma e Gomorra, ressuscitar e pedir desculpa porque fez, porque está a mesma coisa agindo. É isso mesmo, estamos rumando ao julgamento, e estas grandes maravilhas que você vê, nosso bendito Salvador fazer, são sinais de advertência que o julgamento está próximo e tem varrido esta nação de lado a lado, do leste a oeste, de norte a sul. E desprezam isso, riem-se disso, criticam isso, o narraram em seus jornais como tolice. Pense nisso, Babilônia moderna. Pense nisso, Babilônia moderna. Agora, enquanto bebiam, inclinando nas suas taças ao beber, de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, estava quase pronto para tomar um gole da sua taça, os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem, e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede as palavras que eu li: Mene, Mene, Tekel, Ufazim, foste pesado na balança e foste achado em falta. Eu quero que você note, ela escreveu no reboque. Agora talvez os castiçais estavam distantes das decorações cintilantes dele, onde estavam tendo o moderno rock and roll dele, e as luzes tremulavam contra a parede. Deus não faz as coisas pelos cantos, é bem debaixo das luzes onde Deus faz e move. Não é nos cantos, é debaixo das luzes onde Deus fala e move. De modo que sua escritura sobrenatural estava no reboco da parede, à vista de todos eles, e o rei deve tê-la visto primeiro. Este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber, ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado.
Imaginaria que sim. A Bíblia diz que os seus ossos se soltaram fora de junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isso mesmo. E quando ele notou a sua música de rock and roll, deixou assustado. Quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. Então, quando ele notou esta escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados, quase como não sei o que, e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-se de um lado para outro, e com esses soldados bêbados dizia: queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. Quando ela viu a música parar, o que aconteceu com esse moço hoje? Está regalado, olhando para a parede. O que aconteceu com ele? E soluçando, com os cabelos todos cheios de... aqueles cabelos todos arrumados, aqueles cabelos e os lábios pintados, e daquele jeito, jogando os cabelos de um lado para o outro, e soluçando, disse: por que esse moço parou? O que está acontecendo? Que ele não vai cantar? Ele já estava observando a mão de Deus descendo do céu, e algum rapaz a agarrou e disse: muito bem, vamos dançar, está próxima juntos. E a música parou. Um dia a música vai parar. Oh, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and roll vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvido à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram mais perto, meu Deus, de ti, no Titanic. O Titanic foi assim também. Quando viram que estava caindo lá, que o navio ia afundar, começaram a tocar, mudaram a música, mais perto, meu Deus, de ti, no Titanic. Algum dia você vai mudar esse som. Isso é o que vai acontecer. Bem, naquele mesmo momento, peço licença de dizer, primeiro que, quando ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede, pouco sabia que, bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos, já estavam mortos, porque a nação estava entrando por baixo do muro. E os soldados estavam nas ruas, assassinando os guardas do palácio, que eram os medo-persas. Eles estavam nos degraus, e aquelas mulheres em pé, suas esposas, e em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos, na festa, e maridos das suas esposas também, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. E os soldados estavam no degrau. Em alguns minutos o rei seria morto. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todos, e violentadas na rua, e depois apanhadas pelos calcanhares,
aí arrebentariam suas cabeças pelas paredes, cortariam elas depois, cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscência. Viviam com elas em concupiscência, depois cortariam elas. Irados, soldados bêbados, estavam à porta, pois foram pesados na balança e achados em pecado. E levantou-se esse mal para destruir essa cidade da Babilônia. E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, todo rir e caçoar dos cultos de cura, rir e caçoar da igreja do Deus vivo, e indo como a Bíblia disse, que fariam, obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente em ciência? Temos estado em festa demais, temos andado demais em pecado, a igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração, eles estão despreocupados, eles colocam uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivo, eles não querem tê-los, são tão denominação, vestidos tão elegantes, não tem tempo para reuniões de oração, estão nas televisões e filmes, e perambulando aqui e acolá, e em festas ébrias e coisas assim. É verdade. E é o que está acontecendo. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. É feminino demais com o Evangelho, com luvas de borracha, tem que ser lidado com mãos descobertas pelo Espírito. Agora vou repetir aqui. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. Não é feminismo demais com o Evangelho, com luvas de borracha. Tem que ser lidada com mão descoberta pelo Espírito Santo, verdadeiramente, não mão com luva de borracha, mas mão descoberta com o Espírito Santo, verdadeiramente. Billy Graham disse, mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, disse: esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia, e a qualquer hora que a Rússia desejar. Onde estamos? Isso aqui foi há tempos atrás. E agora? Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa, em troca da igreja, para ouvir. Nós amamos a Suzy, um dia deste. Nós amamos a Suzy, um dia deste. Você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. É isso que tem acontecido. Há uma escritura na parede. Os rumores colocaram um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada. 500 milhas, 800 quilômetros, traduzido, da Terra, e poderia pôr meia dúzia
e poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e ligar para cá e dizer: renda-se, ou seja, um monte de cinza em alguns minutos. Eles podem fazer isso. Então pode vir a destruição, a qualquer momento pode vir a destruição. Não há nada que podemos fazer para pará-los. Está nas mãos deles. Comunistas sem sangue, sem coração, irreligiosos. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Então, os comunistas aí vai comer a carne dessas igrejas, da igreja romana e de todo denominacionalismo. Tem pessoas comunistas se levantando para trazer a destruição. Você tem que agora entregar seu coração para o nosso Senhor Jesus, render-se a Ele, pedir a Ele que tome conta da sua vida, porque eles estão bem na frente para a destruição. Deixar as festas ébrias, as festas mundanas, sair do meio disso aí com o nome de religião e vir para a palavra do Senhor. É o que devem fazer. Todos nós devemos estar na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus usa para vir à luz, certamente.